Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. O tema do vídeo é função exponencial. Então gente, esse aqui é o nosso terceiro vídeo, né, sobre o tema função exponencial. No primeiro vídeo nós falamos uma revisão rápida de potenciação, assunto que normalmente é visto por volta da 7ª, 8ª série, né, da educação básica. Depois nós falamos sobre uma motivação, um exemplinho, que a gente meio que usou informalmente, né, a função exponencial, né? Nós não sabemos ainda o que é uma função exponencial, mas a gente conseguiu resolver um probleminha lá que a gente agora vai conseguir formalizar melhor o conceito, né? Por trás daquele exemplo, né? Que era da planta que crescia, né, em um lago dobrando, né, de tamanho a cada mês, né? A área coberta dobrava a cada mês. Então nós vamos ver, né, que aquilo ali é um modelo exponencial, tá certo? Tem um ruídozinho de fundo aí, gente, uma furadeira aqui no vizinho. Infelizmente pode estar prejudicando um pouquinho o vídeo. Como eu estou com um período curto para gravar, não tem como eu esperar. Eu não sei se vai ficar aí por mais tempo, né? Mas vamos lá. Definição. Uma função f de r em r mais asterisco é dita exponencial se é escrita na forma f de x igual a elevado a x com a maior que zero e diferente de 1. Então aqui a gente tem muita coisa nessa definição. Primeiro, a entrada aqui pode ser qualquer valor. Agora a saída dessa função, como a gente vai ver graficamente no final aqui da aula, ela nunca vai ser negativa, nem mesmo zero, ou seja, a função exponencial desta forma que a elevado a x não tem raízes, né? E mais, esta potência que a elevado a x, ela tem a propriedade de que a base dela não pode ser nem negativa, né, nem zero, e tem que ser diferente de 1, ou seja, ela tem que ser positiva e diferente de 1, coisa que a gente não colocou no primeiro vídeo, mas aqui é necessário. Aqui nós temos dois exemplos, né, de funções exponenciais, que a gente vai explorar bastante nesse vídeo aqui, ó. Então, são funções exponenciais. Primeiro delas, f de x igual a 3 elevado a x. Então, uma coisa importante, gente, quando a gente pensa em uma função, tanto a função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, como agora a exponencial, ok, é entender os coeficientes. E a primeira coisa que a gente faz aqui é observar o seguinte, ela é da forma a elevado a x e mais que isso, o a igual a 3. De fato, o a é maior que 0 e o a é diferente de 1. Então, perceba que é um número positivo e não é 1. Pronto, está tudo ok. Aqui é a mesma coisa, ó. O a aqui é 0,5, você poderia dizer meio também, se quiser. Analogamente, ele também é maior que 0 e ele também é diferente de 1, né, que é o que a gente não pode ter, né, é algo que fura essas duas condições aqui, né, uma dessas duas condições, tá certo? E agora a gente tem uma questãozinha que é esboçar o gráfico desta função, né, de preferência, se você não ainda aprendeu todas as propriedades que a gente viu no primeiro vídeo, né, a gente pode usar uma calculadora, certo? Então, ó, esboce os gráficos das funções dadas no exemplo anterior, essa e essa, né, considerando as entradas, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que você percebe aqui, gente? Que nós estamos seguindo um padrão para uma função qualquer, quando a gente não conhece muito bem como é que é o comportamento gráfico dela, que é o quê? Atribui-se um bocado de pontos, depois liga esses pontos. Pronto, nós temos ali um gráfico, digamos assim, parcial, né? Claro que a gente vai entender que esse A aqui desempenha um papel muito importante, né, para a gente conhecer o gráfico da função. Mas inicialmente vamos pensar somente com essas 5 entradas aqui, tá certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó, solução. Não sei se está dando para ver, tem um chiadozinho aí, se prejudicar, posso gravar o vídeo no futuro, mas eu vou deixar agora que quem precisar já vai assistindo. Então aqui, ó, item A. Então temos aqui. Então no item A, ó, eu vou ter as entradas x, vou botar aqui 3 pontinhos, né, que eu vou falar um pouco da calculadora aqui, e f de x. Então as entradas são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então essas são as entradas que foram solicitadas na questão. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular essas potências aqui, ó. 3a menos 2, 3a menos 1, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Tá certo? Então, na calculadora, isso aqui é bem simples. Eu até escrevi já do jeito da calculadora. Você vai pegar 3, pegar o sinal de potência, elevado a menos 2, a parêntese. Tá certo? Então nós temos aqui o quê? Deu assim, ó, 3a menos 2 na calculadora, deu 0,111 e seguiu. Você pode deixar esse número, mas lembre-se que 3 elevado a menos 2 que é 3a menos 2, né? A gente costuma escrever assim, é o que? É 1 sobre 3 ao quadrado. A gente pode mudar essa potência aqui, ó, quando é menos,
fica o quê? 1 sobre 9. Então, ao invés de escrever esse número aqui, que é um pouco grande e até ruim de escrever, né, pelo espaço aqui, vamos botar 1 sobre 9. 1 sobre 9 é um número bem pequenininho, tá certo? 3 a menos 1, da mesma forma, ó, 3 a menos 1, se você usar uma calculadora, você vai achar isso aqui, ó, 0, 3, 3, 3, 3, por aí vai. Ou, se preferir, 3 a menos 1 é o quê? É 3 elevado a menos 1, que é 1 sobre 3 a primeira, que é 1 terço, né? 1 sobre 3, que dá 0, 3, 3, 3, 3, por aí vai, tá certo? Se você for calcular aqui. A partir daqui já fica mais fácil, porque 3 elevado a 0 é 1, é uma propriedade, 3 elevado a 1 é o próprio 3, porque a base elevada a 1 é sempre a própria base exponencial, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, nossa tarefa agora é colocar esses pontos em um gráfico. Tá certo? Então, vamos colocá-lo em um gráfico. O nosso gráfico vai ser bem esticado a parte positiva de y, tá certo? Vou explicar por quê. Então, ó, o que acontece? Então, aqui nós temos o eixo y e aqui o eixo de entrada x. Então, as entradas aqui são o quê? 0, menos 1, né? E menos 2. Do lado de cá, 1, e do lado de cá, 2. Aí você faz uma regrinha direitinho, tá certo? Depois a gente vai ter uma aula aí mostrando o software para não ficar aquela coisa esse desenho feio que vai aparecer aqui no quadro. Então, gente, ó, o menos 2 ele foi 1 sobre 9. 1 sobre 9 é um número muito pequenininho, ele vai estar aqui, ó, bem baixinho, ó. Certo? Você pode até marcá-lo no gráfico, ó, 1 sobre 9. O menos 1 ele vai num número que é maior que esse, mas ainda assim é um número pequeno. Né? Então, marquei aqui, que é 1 terço. O 0, ele vai em quem? Em 1. Então, eu não vou marcar na escala certinha, vou botar aqui, porque senão fica sem espaço no gráfico, tá certo? Ele vai em 1, passa aqui. Então, o intersecto com o eixo y é quem ocorre exatamente em x igual a 0, que vai valer 1. Aqui, a f de 1 é 3, ó. Aqui no 1, ó, você sobe. Você pode botar um pouco mais para cá, né? Deixa eu botar um pouco mais para cá para não embolar muito, ó. Então, nós temos aqui o 1. A f de 1 deu 3. Note, gente, que se eu estivesse fazendo, né, com a escala mesmo, esse cara aqui teria que ser 3, teria que estar mais em cima. Então, seria uma coisa bem maior, né, que isso aqui. Mas vai dar uma ideia, daqui a pouco eu explico qual a ideia da função exponencial, que você vai entender que isso aqui, se você entender o que é uma função exponencial, o gráfico ele pode estar um pouco achatado, né, digamos assim. E aqui, no caso do 2, ó, a imagem do 2 é como 9, então cresceu 3 vezes esse tamanho aqui. Então ficaria lá em cima mesmo, mas a gente vai marcar aqui para facilitar a nossa vida. Então, ó, você coloca aqui, marca o pontinho, ó. Tá aqui. Então o que acontece? Agora nós temos que ligar esses pontos. Então, ó, vou ligar esse com esse, depois esse com esse, e a gente vai fazendo assim. Você vai perceber uma coisa interessante. Se você traçar isso aqui com escala mesmo, a regra de... Porque aqui está até ruim, né? Está até feio, ó. 1 está aqui grande, né? E aqui de 1 a 3, né? Deve ser o triplo. Mas não importa muito com isso agora. A gente está aqui só no esboço para entender a ideia. Você vai perceber que esse gráfico ele cresce muito rápido. E essa é uma característica da função exponencial. Ela serve para modelar fenômenos onde o crescimento é muito acelerado. Não sei se você percebeu um exemplo lá do lago, disso em um dos vídeos passados. Nós vimos que no primeiro mês estava só 1 metro, não, no instante inicial era 1 metro quadrado, depois 2, depois 4, depois 8, 16, então vai dobrando, ou seja, o crescimento é muito rápido, aqui vai pior, aqui vai triplicando, certo? Claro que aí você fala, professor, o que aconteceria depois? Essa função aqui ela vai subir, depois descer? Não, ela sempre vai crescer, e aqui é que ocorre uma coisa interessante. Se você olhar essa parte aqui, ela lhe diz que essa função nunca é zero. Só que se você for jogando valores negativos aqui, cada vez menores, esse número aqui vai diminuir mais ainda. Se você jogar menos 3 vai dar 1 sobre 27, que é um número bem pequenininho. Se você jogar menos 4 vai dar 1 sobre 81. Mas nunca vai dar zero. Então ele vai ter aqui, ó, o que a gente chama de comportamento assintótico. Ele vai chegar bem perto do eixo X, mas nunca vai tocá-lo. Então isso aqui você pode chamar assim de comportamento assintótico. Certo? Isso aqui o eixo é chamado de assíntota, é uma reta que a curva vai chegar muito perto, mas nunca vai intersectar essa reta, ou seja, não tem zeros dessa função. Por quê? Porque a saída nunca dá zero. Certo? Ou seja, não tente resolver 2 elevado a x igual a zero, porque isso aqui não tem solução nenhuma. Tá certo?
temos aí o primeiro gráfico. O segundo é da mesma forma, velho. Você vai pegar aqui, ó, o item B aqui, você vai ter aqui o x, vai ter aqui o g de x, aqui no meio botar o cálculo intermediário, e você vai ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí você vai ter aqui o quê? 0,5 elevado a menos 2, depois 0,5 elevado a menos 1, 0,5 elevado a 0. Eu já estou botando aqui como você vai digitar na calculadora. Se é positivo, não precisa de parênteses não, né? 0,5 elevado a 1 e 0,5 elevado a 2. Então, se você pegar 0,5 elevado a menos 2, a parênteses, né? Você vai ver que deu 4. Olha só, 4. Se você elevar 0,5 a menos 1, dá 2. 0,5 elevado a 0 não precisa, isso aqui é uma regra, vai dar sempre 1. 0,5 elevado a 1 dá sempre a base, 0,5, por isso que a gente precisa saber aquelas propriedades, para a gente não perder tempo calculando isso. E 0,5 ao quadrado, 0,5 elevado ao quadrado, deu 0,25. E se você transformar isso em fração, tem uma tecla que faz isso, dá 1 sobre 4. Olha só, essa função ela começou o quê? Com valores pequenos e foi subindo. Deixa eu só consertar isso aqui, gente, que está bem feio. E essa aqui foi o contrário, começou com valores maiores e à medida que o x foi aumentando, foi decaindo. Esse comportamento a gente vai ver depois que tem a ver com o sinal do A aqui. O sinal não, o valor do A, porque o A aqui é sempre positivo, né? Não tem, só tem sinal positivo. Então, olha só, aqui da mesma forma, ó, eu vou marcar aqui, né? Vou fazer aqui o eixo x e o eixo y. Então, gente, de novo, vou ressaltar, desculpa aqui, ó, de 0 para 1 está menor do que de 1 para 3. Isso não pode acontecer, mas eu estou avisando logo, para depois não falar, vixe, cara, doido, né? Mas é porque realmente aqui, a gente, para não perder muito tempo, né, senão o vídeo não fica muito objetivo. Então, da mesma forma, vamos marcar aqui os pontos que ele pediu, ó. Menos 2, menos 1, 0 está aqui, 1 e 2. E aí vamos fazer o que ele pede, ó. Menos 2 foi um 4. Aí a gente bota 4 logo aqui em cima, né? Então a gente pega aqui para ajudar, ó. Não é para eu ter feito isso no outro, mas esse barulho desse furadeiro aqui do lado, que às vezes o cara liga ali, atrapalha um bocadinho. A gente até esquece, né, que tem a regra. Então, o menos 2 foi no valor 4. O menos 1 vai no valor 2, que é mais ou menos aqui na metade. Nesse caso aqui eu até consigo usar a escala, porque 2, né, meio ele não aumenta tanto as potências, né, nem diminui. Então aqui vai estar na altura 2, vai ser a imagem do menos 1. No meio do 2, ó, vai valer 1. Então o gráfico vai passar aqui. No 1 ele vai estar aqui na metade, então ele vai sempre caindo pela metade, ó, que é o meio, né? E no 2 ele vai estar aqui em 1/4, ó, que é a metade da metade, ó, 1 sobre 4. Então esse gráfico aqui é até melhor para você entender do que o anterior. Ficou mais bonitinho a escala dele. E aí de novo você vem ligando os caras, ó. Esse liga com esse, aí ele vem descendo, né? Encurvando, encurvando. Pronto, no meio aqui vai funcionar mais ou menos assim. Aí a pergunta de novo, ô professor, e se eu jogar números cada vez maiores, só que negativos? O gráfico continua subindo. E se eu jogar números agora maiores, tá? Jogar o 3, joga aí, pega a calculadora, pega aí meio, né, 0,5 elevado a 3, elevado a 4. Você vai perceber que ele vai se aproximar de 0, mas ele nunca vai encostar no eixo X. Mesma coisa, ele vai ter um comportamento que a gente chama de assintótico. Né? E aí uma coisa interessante, para a gente fechar aqui o vídeo, é o seguinte. Se você olha para o valor de A aqui, você tem duas possibilidades. Se o A for maior que 1, porque ó, maior que 0 ele já é. Mas se ele for maior que 1, você vai ter que o comportamento da função ela vai ser crescente. Ou seja, se o A é maior que 1, implica que F, nós vamos ter o quê? A função é crescente. Certo? Ou seja, à medida que o x aumenta, ela
aumenta, ou seja, ela vai ser praticamente parecido com o que a reta acontece com a reta. A reta ou é sempre crescente ou sempre decrescente. Só que no caso da reta, o A é positivo para ser sempre crescente, ou o A é negativo sempre decrescente. Aqui não. Aqui o A é maior que 1, ou o A está entre 0 e 1. Aqui, ó. 0 menor que A, menor que 1, ou seja, um valor quebrado, mas menor que 1. Então, isso implica que a função é decrescente. O que significa isso? Significa que à medida que o x aumenta, o y diminui. Então, eu vou aumentando lá e diminui. E à medida que o x diminui, o y aumenta. Vice-versa também está valendo aí. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe aí a escala aqui, principalmente nesse primeiro gráfico, mas a gente vai ter uma aulinha aí no software para a gente entender que quem esboça gráfico normalmente é o software. Claro, em provas a gente costuma pedir, né, para ver pelo menos se o cara está sabendo jogar os valores, tudo direitinho, marcar, né? A escala a gente ainda releva um pouco, porque de fato, às vezes fica até, ocuparia até um espaço que eu não tenho aqui no quadro para estar utilizando, certo? Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido a ideia, espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.